igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nós vamos ler a palavra do Senhor do verso 35 até o verso 40. Nós estamos numa sequência, numa série de mensagens expositivas no Evangelho de Marcos e estamos no capítulo 12 deste Evangelho tão precioso, a palavra de Deus. Se você que está assistindo, ou você que está aqui, perdeu algumas das mensagens que já foram ministradas no Evangelho de Marcos, já são mais de 50 pregações, é só você acessar aí o canal da nossa igreja e tem uma playlist com todas as pregações, desde o versículo 1 do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, e daqui a pouquinho essa própria mensagem que estaremos pregando já fica disponível no canal da nossa igreja, tá bom? Então, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 35 até o verso 40, a palavra do Senhor para os nossos corações. Eu estou aqui com a versão A Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Deus, o próprio Davi, chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser o filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Vamos orar mais uma vez? Pedir ao Senhor que nos ajude, nos oriente, nos abra a porta à palavra e fale profundamente ao nosso coração. Curva a sua fronte, fale com Deus, peça ao Senhor para iluminar a nossa mente, o nosso coração. Peça ao Senhor um coração receptivo para ouvir a sua voz, para que você não perca a viagem. Eu sei que você não quer perder a sua viagem aqui hoje, então peça ao Senhor para falar com você. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta honra, por mais este privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos não só para te adorar, mas também para ouvir a tua voz a partir da exposição da tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, nos instrui, nos edifica, nos consola, nos conforta, nos exorta para a glória do teu nome. Que a palavra que acabamos de ler, ela possa encontrar guarida no nosso coração e nós sejamos transformados por ela. Ó Deus, fala conosco, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha aí a sua Bíblia aberta, meu querido irmão, minha querida irmã, para que a gente possa considerar o texto sagrado. Como nós estamos numa série de pregações no Evangelho de Marcos, e nós estamos chamando a atenção para o propósito do Evangelho de Marcos, nunca é demais reforçar o contexto. Qual é o propósito do Evangelho de Marcos? Marcos tinha um propósito muito claro: narrar a história de Jesus para a igreja gentílica, a igreja romana, os irmãos que viviam ali em Roma, e narrando a história de Jesus, ele tinha como finalidade provar
que Jesus de Nazaré era o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Os evangelhos, como um todo, eles têm esse propósito. E Marcos também, ele coloca essas narrativas aqui, ele compilou essas histórias exatamente com um propósito em mente, provar que Jesus é o Cristo, o Messias. Porém, ao longo da narrativa, você tem sermões, discursos, se bem que essa não é a ênfase muito grande de Marcos, ele vai ter talvez um exemplo de um sermão mais longo de Jesus, seja o capítulo 13, que a gente vai ver, se Deus quiser, a partir do domingo que vem. Mas também ele mostra as controvérsias dos líderes religiosos em relação a Jesus. E principalmente nesse capítulo 12 que nós estamos, desde o capítulo 11, na verdade, quando Jesus chega a Jerusalém, e Jesus adentra ali aquela cidade, nesse contexto de festa da Páscoa, o povo está vindo para sacrificar e para adorar ao Senhor em Jerusalém. E Jesus também vem com os seus discípulos, e é a sua ida, a Jerusalém, é a sua última ida, a Jerusalém, porque a partir daqui ele vai ser preso, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado, ele vai morrer aqui. Então Jesus vem não só para celebrar a Páscoa, mas Jesus vem para a última semana do seu ministério, a semana da Paixão. Ele chega em Jerusalém, ele entra no templo no primeiro momento, verifica tudo que estava acontecendo ali, e você sabe muito bem, é o capítulo 11, início do capítulo 12, vai narrar esses pontos que eu estou dizendo. Ele verifica tudo e ele volta para Betânia, onde ele pernoitava, e de manhã bem cedo ele vem de novo para o templo, e ele ensina no templo, ele prega. Teve um episódio que ele purificou o templo, expulsou ali os que estavam fazendo do templo uma casa de comércio. E no capítulo 12, que é o capítulo aqui que nós estamos vendo, já há alguns domingos, nós temos Jesus não só repreendendo os líderes religiosos, como vimos aqui logo no início, mas o Sinédrio, a partir de alguns grupos enviados por ele, que é o órgão máximo da nação de Israel, enviando pessoas para testarem Jesus, para pegar Jesus em alguma palavra, em algum erro, para expor Jesus ao ridículo. Então eles levantam questionamentos para Jesus, como a pergunta acerca do tributo, a pergunta acerca do casamento, da lei do levirato, a mulher que há uma história criada por eles, nós não temos relatos ou conhecimento de que seja uma história verdadeira, verídica, mas é uma invenção deles para pegar Jesus. Aquela mulher que teve 7 maridos, que eles morreram, e nenhum deixou descendência. E a pergunta era, na ressurreição, de quem ela vai ser esposa? Quem é que vai ser o marido dela? E eles estavam perguntando isso porque eles não acreditavam na ressurreição. Então, são perguntas capciosas, perguntas que querem colocar Jesus contra a parede, expor Jesus para as pessoas. E nós temos uma pergunta que foi objeto do sermão de hoje pela manhã, de um escriba que, diante daquelas discussões ali que Jesus estava tendo com os fariseus, com os saduceus, com os representantes da elite religiosa de Israel, um escriba foi tocado, ele viu as respostas de Jesus e ele pergunta: mestre, qual é o principal mandamento? Qual é o maior dos mandamentos? E a pergunta dele tem um pano de fundo histórico interessante, porque os judeus eles eram chamados a cumprir 613 mandamentos. Havia a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial, e quando você juntava os mandamentos desses 3 polos de lei que o povo de Israel era obrigado a cumprir, você tem aí 613 preceitos, mandamentos. 365 negativos, era um não para cada dia do ano, e 248 positivos. Então esse homem está preocupado: Senhor, se eu sou salvo por cumprir os mandamentos, que era o que os judeus ensinavam,
Então, qual é o maior dos mandamentos? Qual é aquele mandamento que eu não posso deixar de cumprir? E aí Jesus vai mostrar para esse homem que a salvação não é pela guarda dos mandamentos, que os mandamentos não devem ser guardados por uma questão legalista ou por uma questão de ser salvo pelos mandamentos, mas que a base dos mandamentos é o amor. E ele resumia os mandamentos em 2: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o seu coração, e ao próximo como a si mesmo. E ele dizia, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E por que Jesus está colocando isso para aquele homem? Porque se eu amo a Deus de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, eu não vou adorar outro Deus além dele. Eu não vou fazer imagem e me curvar diante de imagens. Eu não vou desprezar o dia do Senhor. Eu não vou tomar o nome do Senhor em vão. Se eu amo a Deus de todo o coração, eu vou cumprir a primeira tábua da lei, que são os mandamentos relacionados a Deus. Se eu amo o meu próximo, que é o 2º mandamento, e por que o 2º mandamento? Porque está resumindo a 2ª tábua. São 2 tábuas da lei. A primeira, os mandamentos relacionados a Deus. A segunda, os mandamentos relacionados com o próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar a mulher dele, eu não vou cobiçar os bens dele, eu não vou matá-lo, eu vou honrar meu pai e minha mãe, as lideranças que Deus colocou sobre mim. Se eu amo o meu próximo, eu vou cumprir a tábua dos 10 mandamentos tranquilamente. E aí o escriba ficou feliz com a resposta de Jesus e disse, olha, o Senhor disse bem, mestre. E o Senhor não só mostrou que Deus é único, que Deus é um só, e que nós devemos adorar Ele com todo o nosso coração, mas que isso aqui que o Senhor está dizendo, que amar a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo, excede todo sacrifício e holocausto. Ou seja, Deus não quer sacrifício, Deus quer amor do nosso coração, meus irmãos. Não é religiosidade, não é cumprir mandamentos, leis, preceitos de homens. É amor, amor a Deus, amor ao próximo. E aquele escriba entendeu que o que Jesus estava dizendo é que amar a Deus e amar o próximo é muito mais importante do que qualquer sacrifício e holocausto que você venha fazer. E Jesus diz, olha, você não está longe do reino de Deus. Porém, o texto termina e a gente não sabe se aquele homem foi salvo ou não. E eu fazia um alerta. Não é porque você conhece a palavra, não é porque você teve um entendimento aberto pela palavra, que significa dizer que você é salvo. Aquele homem entendeu. Aquele homem teve um entendimento aberto para o Evangelho. Mas a Bíblia não afirma que ele foi salvo. Jesus disse assim, você está perto. Mas estar perto não significa dizer que você está salvo. E tem muita gente que está perto, que frequenta a igreja, que escuta, que se alegra com a presença de Deus no ambiente de culto, que entende a hora da pregação, que entende os princípios, mas não são salvos ainda. E isso é muito perigoso, meus irmãos. A gente precisa pedir muita graça, muita misericórdia a Deus, para não ser um mero religioso, um mero ouvinte de sermões. A gente precisa pedir muita graça a Deus para ser um filho, uma filha, uma ovelha do Senhor Jesus. E aí, acabou essa sessão de pergunta, porque o texto diz que ninguém mais ousava fazer pergunta para Jesus, porque cada pergunta que vinha ele respondia, e respondia com autoridade, respondia à altura daquilo que eles precisavam ouvir. Então você tem uma pergunta política, uma pergunta religiosa, uma pergunta teológica, todas as 3 capciosas, e você tem a pergunta desse escriba, que é uma pergunta sincera, honesta, e agora quem vai perguntar é Jesus. Agora, o canhão vira para o lado deles. Porque até agora nesse capítulo, Jesus é quem está sendo colocado contra a parede. Jesus é quem está sendo questionado. Jesus é quem está sendo provado. Jesus é quem está sendo colocado diante da multidão e exposto diante da multidão. Agora, diz o texto que Jesus vai fazer uma pergunta para aqueles líderes. Vocês já fizeram várias perguntas para mim,
Então agora eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. E Marcos é mais resumido, mas se você olhar o texto de Mateus, Mateus ele coloca, porque aqui em Marcos está assim, olha como é que diz o texto aí de Marcos. Diz assim: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Se você olhar o texto de Mateus, você vai ver que Mateus coloca que estavam ali reunidos os fariseus, aquele grupo religioso muito radical, estavam reunidos ali, e Jesus vai perguntar para eles o que eles acham do Cristo, o que eles pensam sobre o Cristo. E eles dizem: olha, é filho de Davi. E aí ele diz: olha, se o Cristo é filho de Davi, por que Davi no Salmo 110, ele chama ele de Senhor e diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Então, a pergunta de Jesus é para os fariseus, é para os líderes religiosos. E essa pergunta de Jesus está trazendo de volta o foco do Evangelho de Marcos. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos, que é fundamental para a gente entender esse texto. Os líderes religiosos fizeram perguntas capciosas. A pergunta do tributo, a pergunta do casamento, a pergunta que eles estavam levantando aqui sobre o mandamento, que era a única sincera dessas perguntas aqui. Mas eram perguntas periféricas. A pergunta de Jesus leva aqueles líderes religiosos e a mim e você ao âmago do Evangelho, ao centro do Evangelho e ao centro do Evangelho de Marcos. Porque qual é o propósito do Evangelho de Marcos? Lembra que eu falei? O propósito do Evangelho de Marcos é, narrando a história de Jesus, provar que Jesus de Nazaré, o filho de Maria, era o Cristo, o Messias, o ungido, o enviado de Deus. E isso, nessas discussões, vem se perdendo. Porque os líderes religiosos, eles querem tirar o foco. Eles não aceitam Jesus como Cristo, eles não aceitam Jesus como o Messias, o enviado de Deus, e eles estão mudando o foco, eles querem achar alguma coisa para condená-lo e matá-lo. Mas Jesus traz de volta esse tema do messianado para a pauta. Ele chama atenção sobre esse assunto. E como eu disse, meus irmãos, aqui está o âmago do Evangelho. Porque todos nós, não só os fariseus, os escribas, os saduceus, aquela multidão que estava ali no templo, todos nós precisamos responder esta pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O Jesus que você veio adorar hoje aqui, quem é Ele para você? O que é que você pensa sobre Ele? O que é que vem à sua mente quando você escuta essa palavra Jesus Cristo? Ou Jesus de Nazaré? O que é que passa na sua mente? O que é que passa no seu coração? É esse o ponto, meus irmãos. E aí está a relevância desse texto ainda hoje, para os nossos dias. Porque agora Jesus está chamando a atenção daqueles homens, e é interessante que é uma coisa linda aqui, porque esse é um daqueles momentos em que Jesus está se revelando. É hora de se revelar. E ele não está sendo perseguido, ele não está sendo acusado, ele não está sendo colocado contra a parede por estar ensinando no templo. Com que autoridade o Senhor está ensinando aqui no templo? Quem te deu essa autoridade? Então, Jesus agora, mais uma vez, diferente do que ele já fez em outros momentos, que quando ele fazia determinados milagres, ele dizia: não diga para ninguém. Na hora que ele se revelou para os discípulos, e Pedro teve aquela revelação, né? Que disse assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele disse: não diga para ninguém. Não fala nada para ninguém.
Mas agora ele está se revelando para a liderança de Israel, mesmo sabendo que essa liderança vai pegar isso e vai usar como álibi para matá-lo. Mas era hora de se revelar, era hora de chamar a atenção desses homens para responderem à pergunta: o que vocês pensam sobre o Cristo, o Messias? Agora, a pergunta de Jesus é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Porque Jesus perguntou para eles: o que vocês pensam do Cristo? Quem ele é? Ele é o filho de Davi. Ok, está nas profecias, está nos Salmos, que ele seria o filho de Davi. Filho de Davi no sentido de descendência de Davi. Ele vem da linhagem de Davi. Aí Jesus diz assim: já que vocês são bons de Bíblia, e eles se achavam bons de Bíblia, como é que ele é filho de Davi, se no Salmo 110, que é um salmo de Davi, ele expressa o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor. E esse meu Senhor, ele está fazendo referência ao Messias, porque o Salmo 110 é um salmo messiânico. Então, se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Como é que vocês explicam isso aqui? E quando a gente olha no primeiro momento, meus irmãos, parece que dá um nó na cabeça da gente, né? Assim como deu um nó na cabeça dos fariseus. Mas é só você olhar o texto com mais reflexão e você ler o texto dentro do contexto, que o texto se abre para nós. Porque qual é o ponto aqui? Olha como é que diz o texto. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, não por conta própria, não é fruto da mente de Davi aquilo que Davi disse, é fruto do Espírito Santo. Ele falou pelo Espírito Santo, foi revelação de Deus. Assim como Pedro teve a revelação lá em Mateus 16, de que aquele que estava diante dele era o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, e isso só podia ser revelado pelo Pai, através do seu Espírito Santo. Davi, quando ele estava escrevendo aquele salmo messiânico, aquela música, Davi coloca lá essa expressão que, humanamente falando, ou intelectualmente falando, ele jamais colocaria. O próprio Davi, ele precisava da iluminação e da assistência do Espírito Santo para chegar à conclusão que ele chegou. Então ele diz, pelo Espírito Santo, ele disse: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Respondam agora. Eu já respondi 3 perguntas para vocês. 3 perguntas teológicas, políticas, perguntas capciosas. Mas agora eu estou fazendo uma pergunta para vocês, bíblica, e chamando vocês para o âmago do Evangelho. Responda isso aqui. Vocês dizem que o Cristo é filho de Davi. Ok. Mas se ele é filho de Davi, por que Davi chama ele de Senhor? Se ele é filho. E eles ficam numa situação difícil de responder. Por quê? Porque, como eu disse, meus irmãos, aqui está o centro, o miolo do Evangelho. Marcos está mais uma vez chamando a nossa atenção para Cristo como Messias. Porque não existe aqui nenhuma contradição, não há erro aqui. O que o texto está dizendo e o que Jesus está colocando diante daqueles homens, no espelho para aqueles homens, é o seguinte: eu sou o Cristo.
Sou filho de Davi, sim. Não tem um erro. É filho de Davi, é descendente de Davi. Porém, esse Cristo, esse Messias, que era ele que estava diante daqueles líderes, ele é muito antes de Davi. Ele existe muito antes de Davi. Ele é o Filho de Deus. Ele é eterno. E Davi teve essa visão dada pelo Espírito Santo. Porque lá no conselho da Trindade, lá na eternidade, Davi entendeu que o Messias é Senhor e que o Deus Pai é Senhor. Então, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. É como que Davi tivesse tido diante dele os céus abertos e ele visse o pai e o filho conversando. E pelo Espírito Santo ele viu essa conversa e o pai dizendo para o filho: assenta-te à minha direita, dando essa autoridade ao filho, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. E se você pegar o Salmo 2, se você pegar outros salmos messiânicos, você vai ver essa glória do nosso Redentor, do Messias, do enviado de Deus Pai, o Filho de Deus, o Messias. Agora, esse que existia antes de Davi, esse que existia lá na eternidade com o Pai, e que o Pai está dizendo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado de teus pés. Esse que é Deus verdadeiro, porque é Senhor e Senhor. A mesma palavra que está sendo usada para um, está sendo usada para o outro. Esse é aquele que se fez homem no ventre de Maria e que nasceu da descendência de Davi, herdando essa descendência de José, por parte de José, como seu pai legal. Ele vai nascer como filho de Davi, ele vai nascer dessa descendência de Davi. E Davi, muitos anos antes, sem ter talvez noção do que o Espírito Santo estava lhe inspirando, Davi disse que ele era o seu Senhor. Mesmo sendo seu descendente, mesmo nascendo na descendência de Davi como homem, mesmo ele agora nascendo no ventre de Maria, aquela criança, aquele bebê que nasce nessa descendência de Davi, ele não só é descendente de Davi, mas ao mesmo tempo ele é Senhor de Davi. O que Marcos está revelando aqui é a humanidade e a divindade de Jesus. O que Marcos está revelando aqui é que Jesus de Nazaré, que é descendente de Davi, ele é também o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado, o Todo-Poderoso. Oh, meus irmãos, o que Jesus está dizendo para aqueles homens é: vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. Vocês estão perseguindo não só um descendente de Davi, vocês estão perseguindo aquele que Davi chamava Senhor, que está lá nos Salmos. Vocês estão perseguindo aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas. Vocês não estão perseguindo um mero homem. Vocês estão perseguindo aquele que é Senhor, inclusive de Davi. Aquele que é Senhor dos céus e da terra, que é Senhor de Davi, que é Senhor sobre esse templo, que é Senhor sobre a vida de vocês. É esse que vocês estão perseguindo. E diz o texto que as multidões o ouviam com prazer. Porque, meus irmãos, cá entre nós, quando a gente entende o texto bíblico, quando a gente entende o sentido da palavra de Deus, você não sente um prazer no seu coração, não? Uma alegria? Quando eu estava estudando esse texto, por exemplo, que você começa a estudar e você começa a entender o texto, o sentido do texto, dá uma alegria, dá um prazer, dá um gozo na nossa alma. De você ver o quanto a palavra de Deus é profunda. Parece tão simples. E é simples, mas ao mesmo tempo é profunda. A mente humana, iluminada pelo Espírito Santo, quando ela começa a entender as coisas de Deus,
ela só tem uma coisa: ouvir com prazer. É o que estava acontecendo aqui com as multidões. Agora, o que é triste, meus irmãos, é que os líderes religiosos, eles não escutam com prazer. Porque eles não têm o propósito de entender o texto, de ser confrontado pelo texto, de ter a vida mudada pela palavra de Deus. E esse é o grande perigo da religião, meu irmão. É quando nós estamos tão acostumados com os nossos conceitos, com os nossos dogmas, com as nossas heresias, que nós não queremos mais ser confrontados pela palavra de Deus. Não queremos mudar de ideia. Não queremos abrir mão das nossas ideias. Era o que estava acontecendo com esses líderes. Irmãos, por A mais B aqui no Evangelho de Marcos, nós estamos sendo colocados diante dessa verdade, que Jesus de Nazaré é o Cristo. João testemunhou, o Pai testemunhou, os demônios testemunharam, os milagres comprovam que Ele é o Cristo. O próprio Davi, os salmos provam que Ele é o Cristo. A sabedoria dele, os ensinos dele, a maneira dele falar. Mas aqueles líderes cada vez mais fechavam o coração. Se fechavam para essa verdade. Se fechavam para aquilo que o Senhor estava revelando para eles. Por quê? Porque ele já tinha um plano. Ele já tinha um propósito. E mesmo Jesus abrindo o entendimento, mostrando que Ele é o Cristo, eles não aceitam. Eles não aceitam. Hoje pela manhã eu fiz uma ressalva. O seguinte: a gente precisa ter muito cuidado, meus irmãos, porque a pregação, ela tem dois propósitos. E ela cumpre os dois propósitos. Toda pregação. A de Jesus, a dos apóstolos, a de qualquer um de nós, se ela for fiel. Primeiro propósito é salvar. A pregação, ela tem esse propósito de salvar o homem, de chamar os eleitos, de convocar as ovelhas de Cristo. Porque ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Elas não vão seguir estranho, elas me seguem. Então nós pregamos a palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus é pregada, as ovelhas de Cristo, os eleitos de Cristo, eles são confrontados e eles reconhecem a voz do bom pastor. Por isso que não é teatro, não é música, não é testemunho. O que tem que ser usado no púlpito e pregado no púlpito é a palavra de Deus, porque Deus chama o seu povo pela palavra. Não é pela história do pastor, o testemunho do pastor, a vida do pastor, ou de quem quer que seja. Não, é pela palavra de Deus. As ovelhas ouvem a voz de Jesus, na palavra, e elas são salvas. Mas o segundo propósito da pregação é condenar. É chancelar a condenação daqueles que já endureceram o seu coração, que já não querem mais saber de Deus, e que não adianta você mostrar por A mais B, o coração já está endurecido. Mas eles precisam ser confrontados com a palavra, porque eles não terão nenhuma desculpa diante de Deus. Esses líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, toda aquela corja ali religiosa de Israel, o problema deles não era a falta de conhecimento. O problema deles não era que a palavra de Deus não chegou a eles, não foi revelada a eles. Está sendo revelada aqui mais uma vez, por A mais B. O problema deles é coração endurecido. O problema deles é que eles viviam uma religião que já estava vendida. Eles viviam uma religião que já estava fracassada. Eles pensavam nos seus próprios interesses. Eles não queriam saber de Deus. E aí, meus irmãos, Jesus está revelando aqui a respeito do Cristo, do Messias, de quem ele era. Humanamente falando, ele é filho de Davi, ele é descendente de Davi, ele nasce dessa linhagem de Davi, mas ao mesmo tempo que ele é filho de Davi, que ele é esse descendente de Davi, ele é o Senhor de Davi, ele é o Deus de Davi, ele é aquele que Davi chama de Senhor e que reconhece
que lá no conselho da Trindade o Pai disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado de teus pés. Davi entendeu isso pelo Espírito. Ele vislumbrou isso pelo Espírito. E agora aquilo que Davi escreveu anos atrás, muitos anos atrás, estava se cumprindo diante dos olhos daqueles homens, e eles não aceitavam. Aí entra o parágrafo seguinte. Porque olha o que acontece aqui. E a grande multidão o ouvia com prazer. O povo, o homem simples, a mulher simples, o trabalhador, aqueles que estavam vindo para Jerusalém oferecer os seus sacrifícios, gente simples, gente do campo, gente que não estava ligada aos corredores religiosos, gente simples, ouvia com prazer, eram tocados pela palavra, estavam sendo alimentados pela palavra, estavam mudando de vida. Jesus estava pregando ali no ambiente do templo, no pátio, onde a multidão estava, e o povo estava ouvindo com prazer. E aí, olha o que Jesus vai falar, meus irmãos, que é muito sério, principalmente para nós, os líderes, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os pregadores, a liderança da igreja de Deus. Porque, mediante o que ele acabou de dizer, o texto vai fazer um alerta muito interessante. Diz assim: e ao ensinar, ele continua ensinando, ele está pregando ali. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Primeira coisa que Jesus faz, ele dá uma ordem, porque esse texto aqui é um texto imperativo. Cuidado com os escribas. Cuidado com essa liderança religiosa de Israel. Quem eram os escribas, meus irmãos? Os escribas eram os mestres da lei. Os escribas eram aqueles que copiavam a lei, que conheciam a lei, que viviam diuturnamente estudando, meditando, copiando, falando sobre a lei de Deus. Não eram analfabetos da Bíblia, eram líderes religiosos que lidavam com a palavra de Deus todos os dias, todo santo dia era a profissão deles, estudar, copiar, meditar na lei. E Jesus diz: cuidado com eles. Não é interessante isso? Porque a gente poderia achar que Jesus ia dizer assim: cuidado com os homens que não conhecem a Bíblia. Não seria mais interessante? Mas ele está dizendo isso não. Ele está dizendo: cuidado com aqueles que conhecem a Bíblia. Cuidado com esses que lidam com a lei. Cuidado com os líderes religiosos. Cuidado com os escribas. Cuidado com os fariseus. Cuidado com os sacerdotes. Cuidado com essa liderança podre da religião de Israel. Aí ele vai dizer: sabe por quê? Porque olha para a vida deles. Meus irmãos, olha o que está acontecendo aqui e que é atualíssimo. Esses homens, como eu disse, eles conheciam a palavra de Deus. Eles lidavam com a palavra de Deus. Eles pregavam a palavra de Deus. Eles tinham os detalhes, eles caminhavam nos milindres da palavra. É portanto que eles elaboram perguntas para Jesus que no ver deles são perguntas profundíssimas. Mas o que estava no coração desses homens? O que fazia parte da motivação desses homens para que eles estivessem à frente do povo de Deus? O que eles procuravam? O que eles almejavam? Como é que Jesus diz? Cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares, das saudações nas praças e buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes.
que esses homens são? Narcisistas. Esses homens estão preocupados com a glória de Deus? Esses homens estão preocupados com o bem do povo? Esses homens estão preocupados com as ovelhas do rebanho de Deus? Esses homens estão querendo o bem da nação de Israel? Não. Esses homens estão preocupados consigo mesmos. Eles são falsos pastores que estão simplesmente preocupados com a lã e a gordura das ovelhas e que estão querendo enricarem e viverem simplesmente às custas do povo de Deus. Eles gostam de vestes compridas, talares, que chamam a atenção. Todo falso profeta, todo falso líder, falso pastor, ele se preocupa muito com a indumentária. Muito, muito. Eu não estou dizendo que seja errado não, meu irmão, você usar um paletó. Eu preguei no culto da manhã de gravata e agora à tarde com paletó. Mas estava tão quente que eu fui para casa, tomei banho rapidinho e vesti essa roupa. E como o texto ia falar exatamente sobre isso, eu disse, graças a Deus. Ainda bem que aqui na igreja os irmãos já não tem mais esse negócio, né? Porque não é o paletó que prega. Pode estar de paletó e não pregar nada. E os maiores pilantras no nosso país hoje andam de paletó e gravata. Então, mas os falsos profetas, os falsos líderes, eles gostavam das vestes talares. Eles gostavam das vestes clericais. Eles gostavam das vestes compridas, de chamar a atenção, de chegar e os holofotes estarem voltados para eles. Porque ele é a estrela. Ele é a estrela. Há igrejas, meus irmãos, que o pregador só chega depois que o culto já começou. E é proposital. E ele chega com um paletózão de marca, ele chega com um relojão de ouro, alguns até com a pasta, e ele vai entrando no meio da igreja, falando com todo mundo, apertando a mão de todo mundo, até chegar no púlpito. Ele é a estrela da noite. E esses bacanas, quando eles terminam de pregar, eles botam o povo para orar, e enquanto o povo está orando, eles somem, porque eles não querem contato com o povo. Eles estão preocupados consigo mesmo. Eles estão simplesmente massageando o seu ego. E Jesus está colocando aqui que eles não só andam com essas vestes talares, mas eles gostam das saudações nas praças. Reverendo, rabino tal, fulano, doutor. Eles gostam dos títulos, das saudações. Meus irmãos, não tem nada mais embriagante do que os títulos religiosos. O bispo, o pastor, reverendíssimo. Eu fiquei tão feliz aqui um dia desses, domingo passado. Eu não vou dizer o nome porque ele está sentadinho bem por aqui na frente. Não vou dizer o nome dele não, para não expor ele. Mas eu ia passando ali, aí um pequenininho aqui da igreja, do lado do bebedouro, disse assim, Chico, Chico! E aí eu fui lá, porque eu chamo os meninos de Chico, ele me chamou de Chico também. E qual o problema? Esse que chamou de Chico, ou um irmão, uma irmã, que às vezes chama pelo nome, tem muito mais respeito, muito mais consideração do que aquele que muitas vezes está dizendo assim, reverendo, mas é falso. Então, cuidado com saudações. Se você está amando saudações, se você está amando títulos, se você quer ser apresentado como doutor. Eu lembro que no seminário nós ouvimos de um pastor que ele queria ser apresentado na igreja assim. Olha, quando você for me apresentar, diga assim, está conosco aqui o reverendo, doutor, PhD, DDD, TNT, blá, 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 blá. Está conosco aqui. Aí, no final, né, para dar aquela ideia de um servo de Deus. Depois de tudo isso, meu querido, você ainda quer que diga que é servo?
Depois de apresentar o cara, de fazer todo esse, né? Não combina mais. Mas tem gente que gosta. E os fariseus, os escribas, a liderança judaica, eles gostavam de andar com aquelas vestes, de receber as saudações. Eles eram as autoridades do povo, meu irmão. Quem tomavam as decisões pelo povo. Quem recebia as ofertas do povo, quem intercedia pelo povo, quem fazia tudo diante de Deus pelo povo. E não tem nada mais embriagante do que isso. Você sabe qual é o lugar mais perigoso da igreja? Você sabe qual é o lugar onde o diabo mais atua? É aqui, ó, no púlpito. Porque você fica em destaque. Aí se você não tiver cuidado, daqui a pouco você fica vaidoso. Aí você já começa a se achar dono das ovelhas, o mais importante do que Cristo, chamar a atenção para si. Você já viu briga em igreja para ficar na porta? Você já viu briga em igreja para lavar banheiro? Para cozinhar no dia de almoço? Você já viu briga? Agora tem briga em igreja quando é para cantar, para pregar, para se apresentar na frente. Por quê? Para estar em evidência, para ser visto. Então esses homens gostavam dessas saudações, de serem chamados de mestres, de doutores, de reverendos, de gente da alta, da sociedade e da religiosidade de Israel. Eles gostavam também, olha o que Jesus diz aqui, saudações nas praças. Eles buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas. Chegava na sinagoga, era a primeira cadeira, para ser o destaque, porque ali ele ia pregar, ele ia falar, ele ia ser o cara. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu gosto na nossa igreja, na igreja presbiteriana, é que não tem essa vaidade de estar no púlpito. Não tem, graças a Deus. Eu diria que 99% das igrejas presbiterianas a gente não tem esse problema. Primeiro porque a pregação é restrita ao pastor da igreja, então não tem disputa para estar pregando. A pregação é do pastor. Quando o pastor quer ou permite, ele chama outro irmão para pregar. Mas se o pastor quiser pregar todo domingo, a pregação é dele. O púlpito é para ele. Então ninguém briga para estar no púlpito. E segundo, nenhum pastor presbiteriano, se você chamar ele para pregar de surpresa, ele vai. Porque quando ele vai visitar outra igreja, ele vai visitar. Ele está indo como membro, ele está indo de férias. E ele chega, senta lá no cantinho dele. E não precisa você estar com aquele blá 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 que a gente vê em algumas igrejas. Chegou um pastor para o culto. Chegou o homem de Deus, o reverendo, não sei o quê, bebê. Senta aqui, meu querido. Se não tiver cadeira, arruma uma e tal, e aquela coisa. E tem que dar o microfone para ele falar. E começa aquela politicagem. E só a misericórdia de Deus. Então, na igreja presbiteriana, graças a Deus, isso não acontece. Graças a Deus. E a gente precisa zelar para que isso não venha a se tornar uma prática na igreja. Porque o único que deve ser adorado e reverenciado na igreja chama-se Jesus Cristo, que foi quem morreu por mim e você. Foi quem deu a vida por nós. Então, quem tem que ter o primeiro lugar na igreja é Ele, não sou eu nem é você. É Jesus. Então, tanto faz eu estar sentado aqui na frente, como estar sentado aqui com os irmãos, como estar lá atrás, como ficar ajudando na diaconia. Não tem nenhum problema, nós estamos aqui servindo ao Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas eles gostavam das primeiras cadeiras na sinagoga. Chegou, tinha que ter a primeira cadeira para eles. Mas não só isso, olha o que o texto diz. Das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes. Oh, meu Deus do céu, parece que foi escrito hoje. Quem já foi de outras igrejas aqui sabe muito bem. Vai ter um jantar, a mesa do pastor é diferenciada. Nas outras mesas eu ia dizendo o nome do Guaraná, mas não pode, está no YouTube. É um tipo de refrigerante. Na mesa do pastor, um refrigerante de primeira qualidade. Diferenciado. Não pode existir isso, meus irmãos. Veja bem, meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que você não trate com honra o seu pastor, a liderança que Deus colocou sobre a sua vida. Eu não estou dizendo que você vai tratar mal.
que também na igreja presbiteriana tem um problema. Enquanto algumas igrejas idolatram os pastores, na igreja presbiteriana a tendência é tratar o pastor como qualquer um também. Não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é, você precisa saber o limite. O limite. Nem idolatria, nem desprezo. O limite certo. É o líder, é o pastor, mas ele tem que sentar na mesa igual a todo mundo. Ele tem que comer a mesma comida que todo mundo come. Ele tem que estar no meio do povo. Ele tem que ter cheiro de ovelha. Cheiro de ovelha. E não seu destaque. Não os primeiros lugares nos banquetes. E sabe por quê, meus irmãos? Sabe por que Jesus está colocando isso aqui? E por que a gente tem que ter cuidado? Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque talvez você diga assim, o pastor é crente demais. Não, meu irmão. Todos nós gostamos dos primeiros lugares. Quem é que não gosta? Se você ficar dando a primeira mesa para mim, o primeiro lugar, o refrigerante melhor, eu vou me sentir importante, vaidoso, isso vai subir para a cabeça. Porque eu sou ser humano, sou tão pecador quanto você. Então a gente precisa tomar cuidado e vigiar a nossa própria vida. E dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estava ouvindo uma palestra do pastor Hernando sobre pregação, e ele disse uma coisa fantástica. Ele disse assim, que nós, os pregadores, devemos ter muito cuidado, principalmente aqueles que estão no nível dele, né? No meu nível não, que é pastor de uma igreja, ainda não é um conferencista e tal, mas um conferencista internacional. Você precisa ter muito cuidado para não ficar vaidoso. Aí ele disse, pastor Hernandes recebe, a agenda dele abre todo ano no mês de julho, primeira semana de julho. É uma semana que a agenda dele abre. Nessa semana ele recebe por dia em torno de 5.000 convites para pregar. Se não for mais. Ele não tem condições de atender, e ele prega todos os dias. Aí ele disse, de propósito, quando ele está escolhendo os locais para onde ele vai com a secretária, de propósito, ele coloca algumas agendas naquelas igrejinhas de bairro, de porta de rolo, pequenininha, só para ele saber que a glória é de Deus e não dele. E não dele. No dia que o pastor Hernandes veio pregar aqui no jantar de casais, os irmãos viram. Ele pegou a fila, era o último da fila aqui com os irmãos, e estava comendo a mesma comida com todo mundo, sentado na mesa com todo mundo. E não pode ser diferente, porque se for diferente, você colocou o homem num pedestal e num altar onde ele não pode estar, porque não vai fazer bem para ele. Não vai fazer bem para ele, vai tirar ele do centro do evangelho. E era isso que estava acontecendo aqui com esses líderes. Mas acontecia algo pior, meus irmãos. E eu estou caminhando para a conclusão. Olha o que diz o texto. Devoram a casa das viúvas, as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações. Olha o que Jesus está dizendo. Olha o quadro que Jesus está pintando desses líderes. Gostam de roupas compridas, vestes talares, vestes clericais. Chamar a atenção pela roupa. Segundo, gostam das saudações nas praças. Ser chamado de reverendo. Ser chamado de Chico já era. Né? Terceiro, eles gostam dos primeiros lugares nas sinagogas, nas igrejas. Eles querem o destaque. Eles querem ser o centro das atenções. Eles gostam dos banquetes e terem os primeiros lugares nos banquetes, serem reverenciados. Mas, meus irmãos, quando o homem chega nesse estado aqui, ele nem ama mais a Deus, nem o seu próximo. O Deus dele é ele mesmo. E ele não tem mais consideração. Se ele não tem consideração por Deus, ele não tem consideração por mais ninguém. Aprenda isso. Se ele não teme a Deus, se ele não ama a Deus, se ele não tributa toda a glória que deve ser dada a Deus, não pense que ele vai se preocupar com você, que ele não vai. O que acontecia? Esses homens estavam tão pervertidos, tão desviados da verdade, que eles não só tiravam a glória que era de Deus e transferiam para si, mas eles estavam
roubando, extorquindo as viúvas de Israel. Aquelas, meus irmãos, que a lei de Deus protegia. Há mandamentos, há leis de Deus com relação ao órfão e à viúva, o cuidado que se deveria ter com o órfão e a viúva. Mas esses homens que conheciam, não era falta de conhecimento não, eles conheciam o mandamento, eles sabiam do mandamento. Mas o coração deles estava tão desviado de Deus, tão afastado de Deus, que eles estavam devorando as casas das viúvas. O que acontecia? Na época de Jesus, quando a mulher ficava viúva, de acordo com as leis da época, pesquisando esse texto eu descobri isso, de acordo com as leis da época, a mulher não podia cuidar do inventário, ela não podia lidar com nada que dizia respeito aos direitos que ela tinha. Os poucos direitos. Ela tinha que ter um representante legal para tomar as decisões por ela. Lembre-se que nós estamos aqui numa sociedade extremamente patriarcal, onde você não tem os direitos que tem hoje em relação às mulheres, leis trabalhistas e uma série de coisas. Então, o Sinédrio, meus irmãos, era não só um conselho religioso, mas administrativo de Israel. Esses homens não só cuidavam da vida religiosa, mas da vida civil daquele povo. Então, quando a mulher ficava viúva, um desses líderes religiosos era responsável por fazer o inventário, por dar toda a assistência necessária para aquelas mulheres, para aquelas viúvas. E se não tinha nenhum bem, o templo, o conselho, as autoridades religiosas deveriam cuidar dos órfãos e das viúvas, porque a lei de Deus amparava esse povo. Só que o que esses homens faziam? Eles roubavam. Vamos dizer que o marido deixou alguma coisa para a mulher, eles iam lá, roubavam o que o cara tinha deixado, e ainda faziam longas orações. Sabe por que longas orações? Falsa piedade. Eles chegavam na casa da viúva e diziam: olha, seu marido deixou tanto para você, mas era 10 vezes mais. Eles diziam: seu marido deixou tanto. Aí a irmãzinha: oh, muito obrigado, graças a Deus, e eu ainda vou tirar aqui o dízimo do templo, da sinagoga. Oh, muito obrigado por você ter cuidado de mim, por você ter se importado, ter ido à frente, ter cuidado da nossa família. A piedade do povo simples. Aí aquele líder religioso, com veste religiosa, aí ele começava a orar e fazia longas orações, orações bonitas, orações que encantavam, até fazia o povo chorar, mas ele estava roubando aquela viúva. Oh, meu querido irmão, está claro ou precisa botar a legenda que esse texto denuncia 90% do que é feito no nosso país nas igrejas evangélicas? Onde gente simples, gente pobre, está perdendo tudo que tem para ladrões e espertalhões, que usam o nome de Deus, que fazem orações, que usam a Bíblia para roubar o órfão e a viúva, para tomar dos desesperados. A pessoa já não tem nada, mas ela foi manipulada a tal ponto de o pouquinho que ela tem, ela dá para a igreja porque Deus vai lhe dar em dobro. E ela dá. E aí eles fazem longas orações. Alguns vão até para Israel, vão não sei para onde, traz água não sei de quê, com um único objetivo: roubar, roubar, roubar os órfãos, as viúvas, os desesperados, aquelas pessoas que estão querendo que Deus resolva o problema, e aí dá tudo, meu irmão. Dá tudo. Então Jesus está dizendo: cuidado. Veja, meus irmãos, que o alerta de Jesus é com os religiosos. E eu preciso que você saia daqui
refletindo sobre isso. Meu querido irmão, não é porque está com a Bíblia, não é porque usa paletó e gravata ou batina, não é porque fala bonito, não é porque está no púlpito fazendo longas orações ou nas casas, não é porque tem um discurso eloquente que você deve abrir o seu coração, abrir a porta da sua casa, colocar a sua família diante daquela pessoa. Você tem que ver os frutos, a essência daquela pessoa. Essa semana, eu comprei um livro de um filósofo aí brasileiro. Apesar de ser um ateu, eu gosto muito de ler ele. Não concordo com muita coisa que ele diz, mas é um cara que tem uma visão assim do momento que a gente vive, da sociedade, muito interessante. Consegue fazer um diagnóstico. Ele não tem a solução porque não é cristão, é um ateu. Mas o diagnóstico ele faz muito bem. Um cara chamado Luiz Felipe Pondé. E ele escreveu um livro recentemente. Ele tem Filosofia do Cotidiano. E ele escreveu outro, Política no Cotidiano. E eu fui comprar esse livro dele. E aí eu comecei a ler o primeiro capítulo. Aí ele dizendo que um dos problemas da questão política é quando nós olhamos para o político como Deus. Nós colocamos ele no lugar de Deus. Nós achamos que ele vai resolver todos os nossos problemas, que ele é o Messias, o Cristo, aquele que é o enviado de Deus. A gente precisa ter cuidado com isso. Porque a solução, eu já disse, para o Brasil não é nem Bolsonaro nem Lula. A solução para o Brasil é Jesus Cristo. É esse país se converter a Jesus Cristo. Aí ele diz uma coisa no livro, meus irmãos, que eu ainda estava na loja quando eu li, e eu disse, meu Deus do céu, como eu queria dizer que esse cara está errado. Ele disse assim, os políticos e os líderes religiosos são a mesma coisa. Que sentido? Os políticos, eles dizem que estão preocupados com o seu trabalho, com a saúde, com isso, com aquilo outro, mas lá no mais íntimo, eles só estão preocupados em se perpetuar no poder. É só isso que eles querem. Aí ele disse, e os líderes religiosos não ficam para trás. Na sua grande maioria, eles estão fazendo um discurso de cuidado com o povo, de amor pelo povo, de toda essa devoção pelo povo, mas lá no coração, a sua grande maioria, só estão pensando em si mesmo, em se perpetuarem no poder, em enriquecerem às custas do povo de Deus, em serem homens que cresceram às custas das ovelhas de Cristo. É claro que ele generaliza, e a gente precisa ter cuidado, porque ainda existem os fiéis. Existe político honesto, existe político fiel, o cara que está ali como vocação. A gente não pode ser inocente, existe sim, mas a grande maioria não é. E existe líderes, pastores que são honestos, que são sinceros, que estão fazendo a obra de Deus, que se preocupam com as ovelhas, que dão a vida pelo rebanho. Mas nós não podemos ser inocentes. A grande maioria estão preocupados consigo mesmo. Estão preocupados consigo mesmo. E nós precisamos pedir misericórdia a Deus, para que a gente não caia nas mãos de um falso líder, de um falso pastor. E eu, como pastor, eu preciso pedir misericórdia a Deus, para que eu não me torne um falso pastor, para que eu não desvie o meu ministério, para que eu não mude o foco, porque, meus irmãos, é tentador. É tentador. Se você é um pastor, você já sabe que você não vai enricar. Você já sabe que você vai ter uma vida tranquila, dependendo da igreja. Nem toda igreja é como Pirangi, mas dependendo da igreja, você vai ter uma vida de classe média para baixo. Então, quando eu me tornei pastor, quando eu assumi o ministério pastoral, eu já sabia disso. E eu preciso dar graças a Deus por isso. Mas o problema é que muitos entram, e aí no afã de enricar, eles começam a negociar valores. Eles começam a negociar princípios. Eles começam a amar os holofotes. E aí, é isso que eles querem? É fama, é dinheiro, é poder.
o diabo dá. Não tenha dúvida. Quando um pastor, ele vende o seu coração, o seu ministério, em busca de fama e de poder, o diabo dá. E uma vez eu li um livro que o cara disse assim, e uma das formas mais estratégicas que o diabo tem para tirar um pastor do seu ministério e destruir o ministério dele é colocar um político do lado dele e dizer assim, eu vou lhe dar um cargo de confiança, eu vou fazer você ser assim, ser isso, ser aquilo outro. E aí o pastor vai e destrói, prostitui o seu ministério. O verdadeiro pastor é aquele que está cuidando das ovelhas, que está ali, no dia a dia, com as suas ovelhas. Sabe por quê? Olha o que Jesus disse aqui para a gente orar, concluindo. Ele disse assim, estes quem? Estes falsos pastores, esses falsos líderes, esses que não dão glória a Deus, que não colocam Deus como centro, estes sofrerão juízo muito mais severo. O povo vai ser julgado, mas não tenha dúvida, você que está me assistindo agora, se você é um pastor, um pregador da palavra de Deus, não tenha dúvida, Deus vai julgar a mim e você com um juízo muito mais severo, porque nós estamos diante das ovelhas de Deus. E meus irmãos, por isso que Lutero dizia que quem deveria subir no púlpito e pregar era o diabo. Porque o diabo já está condenado. Porque quando eu subo no púlpito para pregar, não pense que isso aqui, tem muita gente, meus irmãos, eu não consigo entender como é que alguém faz confusão para pregar. Porque quando você entende realmente o que é a pregação, você queria passar longe. Porque eu estou aqui pregando, primeiro, eu estou diante de vocês, estou diante de uma câmera, tem centenas de pessoas assistindo. Agora há pouco a gente estava vendo ali, a média de visualização, 3.000 visualizações no canal da igreja. Centenas de pessoas. Então aquilo que eu estou pregando aqui, eu estou me expondo. Estou me expondo. Mas eu estou me expondo não só para as pessoas, o diabo também está me vendo. Deus está me vendo. E aquilo que eu estou pregando, eu preciso aplicar na minha vida e viver na minha vida, senão eu posso estar salvando muitos e me condenando. E me destruindo. Porque o juízo vai ser muito mais severo com o líder, com o sacerdote, com o pregador. Porque o pregador, o pastor, ele peca contra o maior conhecimento. Meus irmãos, preste atenção o que o texto está dizendo aqui, por favor. Não eram analfabetos não, meu irmão. Eram escribas. Eram líderes, peritos na lei, conhecedores da lei. Tinha o texto decorado. Mas mesmo assim, não estavam dando a glória devida a Deus. Estavam perseguindo o Filho de Deus. Estavam desonrando as viúvas, os órfãos. Estava roubando o povo de Deus. Estava fazendo da casa de Deus lugar de comércio. Transformando aquele ambiente sagrado em um ambiente de comércio. Vendendo o templo, vendendo as ovelhas. Não por falta de conhecimento, mas por falta de caráter, de vida, de temor a Deus. Eu já disse aqui, sabe qual é o período mais difícil aqui na igreja e para todo pastor? O período de eleição. Porque são 4 anos que os políticos nem lembram da gente. Mas quando chegou a época da eleição, ele lembra, pastor Diogo é pastor de Pirangi, tem 200 membros lá na igreja de Pirangi. Aí o cara liga, ô pastor, tudo bem? Olha, está precisando de quê? Olha, eu vou fazer uma visita na sua igreja, 4 anos, nunca veio. Vou fazer uma visita na sua, o que é que o senhor está precisando? Vamos trazer o cantor tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E muitos pastores, é nessa hora que eles caem. É nessa hora. Não por falta de conhecimento, por falta de caráter. E vendem o rebanho, porteira fechada. Vendem o rebanho. Eu tenho tantos votos, você me dá quanto?
Você pode arrumar um emprego para o meu filho, para minha nora, para não sei quem. Quantos pastores têm cargo de confiança no governo? Mas não pense que o filho dele, a nora dele, a família dele está lá, por acaso não. Está lá por causa dos votos dos membros da igreja que ele prometeu. E ele prometeu os votos das ovelhas que não é dele, é de Jesus. E um dia ele vai prestar conta diante de Jesus. Porque Jesus vai dizer, eu morri pelas minhas ovelhas, derramei o sangue pelas minhas ovelhas, e você vendeu a ovelha para políticos, para homens. Então o juiz é muito mais severo. É muito mais severo. É por isso, meus irmãos, que quando a igreja vai escolher um pastor, quando a igreja vai mandar alguém para o seminário, quando a igreja vai ordenar alguém, ela tem que ser rígida mesmo. Porque você não está colocando qualquer um. Você está colocando alguém que vai cuidar da sua família, dos seus filhos, que vai cuidar das finanças da igreja, que vai estar à frente do povo de Deus. É por isso que eu louvo a Deus pelo seminário. Os 4 anos que eu passei no seminário, e principalmente pelos professores que eu tive, dentre eles, a irmã do Dr. Augusto Nicodemos, Suzana. Ela dizia assim, se vocês colarem numa prova aqui, vocês vão ser expulsos do seminário. Enquanto eu for professor aqui, não fica, não se forma. Porque quem cola numa prova vai roubar o dinheiro da igreja quando for pastor. E ela não estava errada não. Porque se o cara tem coragem de colar numa prova, de baixar um resumo de internet, de agir com desonestidade enquanto ele está fazendo o curso, se ele não tem essa noção de temor a Deus, no dia que ele tiver acesso à tesouraria da igreja, ele vai roubar o dinheiro da igreja. Ele vai roubar. O juízo é mais severo com a liderança. E precisa ser. E precisa ser. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Eu quero concluir esse sermão chamando a sua atenção só para 2 ou 3 aplicações. A primeira, esse sermão é para você. Quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Ele é o filho de Davi, mas ele é o Senhor de Davi, ou seja, ele é o Deus Todo-Poderoso que se fez homem, que habitou entre nós. Esse é o Cristo que nós adoramos. Então esse sermão é para você, para que você responda, quem é Cristo para mim? Quem é o Cristo que eu adoro? É um simples homem? Um simples descendente de Davi? Um rabino judeu? Um revolucionário, entre aspas, como alguns querem dizer? Não, Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. É esse Cristo que eu adoro. Mas a segunda coisa, esse sermão é para você também, para você avaliar os seus líderes, os pregadores preferidos, aqueles que estão no YouTube, aqueles que estão na televisão, aqueles que estão usando os púlpitos das igrejas, aqueles que estão sob você, exercendo liderança sobre você. É para você avaliar, não seja inocente. Olha as motivações, olha as posturas, olha a vida da pessoa. Por isso, meus irmãos, que pastorado não é 1 ano ou 2. Não é. Não pode ser. Por isso que o pastorado ele tem que ser longo, porque quando o pastor ele passa muitos anos na igreja, a igreja conhece as suas virtudes e os seus defeitos. A igreja sabe do seu caráter. Por isso que nos tempos idos, quando alguém era ordenado pastor de uma igreja, e na igreja batista é assim, pelo menos a grande maioria, e eu acho que está correto, você passa o 1º ano de experiência, ou 2, e aí você é eleito indeterminadamente, por tempo indeterminado. E você só vai sair dali se você cometer um pecado grave, alguma coisa. E isso faz com que muitos pastorados sejam longos, 30, 40, 50 anos de pastor. 50 anos de pastor, você sabe até os cacuetes do pastor. Você já sabe como é que ele ora, você já sabe como é que ele começa o sermão, como termina. Você sabe quais são os defeitos dele, quais são as virtudes. Você conhece, e ele conhece você. E a igreja precisa, meus irmãos, acordar para isso. Porque não é um espertalhão que chega e dá um show no púlpito. Não. É claro, se eu estou sendo avaliado para se tornar pastor de uma igreja, eu vou pregar o sermão mais ruim? Eu vou usar a roupa mais fraca?
Eu vou usar a linguagem mais chula? Não. Eu vou responder as perguntas que o povo não quer? É claro que o cara vai jogar para a plateia. Mas o dia a dia quem vai dizer? Você quer conhecer alguém? Como um saco de sal com ela. E do grande. Eu louvo a Deus pela minha mãe, porque minha mãe sempre disse assim, meu filho, não é porque tem a Bíblia debaixo do braço que você deve confiar. Não confie. Não confie. Não é porque diz que é pastor, porque prega, porque fala bonito. Então esse sermão é para você abrir os olhos, para você se alertar, para você não cair. Mas esse sermão é para mim. Esse sermão é para você, pastor, que está assistindo. É para você, meu irmão, que é liderança na casa de Deus. Quais são as motivações do nosso coração? Por que nós somos pastores? Por que nós pregamos? Por que nós estamos à frente da igreja de Deus? É claro, primeiro tem que ser porque que Deus colocou. Porque Deus me colocou aqui. Mas segundo, eu tenho que todos os dias perguntar para mim, por que eu sou pastor de Pirangi? Eu sou pastor de Pirangi porque eu estou querendo adorar a Deus, glorificar o nome de Deus com o meu ministério e cuidar das ovelhas de Cristo, ou eu sou pastor de Pirangi porque eu estou querendo vantagens pessoais. E aí, você sabe muito bem, né? Na hora que tiver outra igreja que ofereça mais vantagem do que essa aqui, tchau e benção para vocês. E eu ainda vou usar as longas orações e a desculpa piedosa. Deus está me chamando para fazer a obra dele em outro lugar. E às vezes não é Deus, é o salário lá que é melhor. Ofereceram coisa melhor. Ofereceram o dobro do salário. E o cara abre mão da igreja, sem nem orar, sem nem perguntar se é vontade de Deus ou não. Mas eu concluo dizendo, ainda existem verdadeiros pastores. Eu concluo com esse testemunho que essa semana me marcou muito. É interessante como Deus vai trabalhando as coisas na nossa vida, encaixando, né? Porque essa semana eu estava ouvindo um sermão do presidente do Supremo Conselho da nossa igreja, o reverendo Roberto Brasileiro. E me marcou muito aquela mensagem dele. Eu não sei se está no YouTube, porque era o congresso dos coreanos que estava tendo aqui no Brasil sobre discipulado. E ele abriu o congresso. E na pregação de abertura, ele estava falando sobre pastorado, ele estava compartilhando experiências, as experiências do pastor com Deus. E ele contou uma experiência da vida dele, e eu termino com ela, porque acredito que vem mostrar que ainda existem verdadeiros pastores. O pastor Roberto Brasileiro, ele está na mesma igreja, vai fazer esse ano 40 anos de ministério. E essa igreja ele plantou do zero, ele começou do zero, lá em Patrocínio, Minas Gerais, né? Lá. Essa igreja tem 2.000 membros, ou mais de 2.000 membros, já organizou 9 igrejas, o presbitério lá foi formado por ela, tem várias congregações que essa igreja já plantou e está plantando. Mas sabe qual é a história que está por trás? Ele disse que quando estava começando o ministério, lá atrás, jovem, ele agora está velho, jovem, ele estava saindo da igreja que ele era pastor. Ele entendeu que não era mais o tempo de continuar. Pode ser, meu irmão, que Deus diga para você assim, acabou, meu filho, não é o tempo, não quero mais você aqui, vamos para outro lugar. Ou para ganhar mais ou menos, mas é a hora de Deus, Deus está tirando você. E queira Deus que Deus dê discernimento para cada um de nós, para saber a hora certa de sair. E ele disse que comunicou o conselho da igreja e disse, olha, eu estou saindo, eu não vou continuar próximo ano. Mas quando o senhor vai? Não sei, mas eu entendo que não é mais a hora de continuar e eu vou orar ao Senhor. As igrejas começaram a entrar em contato com ele. Uma igreja ligou para ele e disse assim, reverendo, nós queremos o senhor aqui como pastor, e esse povo mineiro é tudo rico, viu? É um povo... Nós queremos o senhor aqui como pastor e a gente nem quer saber quanto o senhor ganha aí na igreja. A gente paga 4 vezes mais. A gente não quer nem saber qual é o salário que o senhor ganha. De cara a gente já diz que a gente paga 4 vezes mais. Aí ele disse, ok, mas eu posso orar? Meu irmão, cá entre nós, um negócio desse o cara diz assim, parece nem orar, né? É bênção de Deus, mas cuidado. E ele disse que pediu um tempo para orar e o presbítero disse assim, o senhor tem 14 dias.
Aí veio outro convite, de outra igreja. Ele disse, pastor, olha, nós pagamos 2 vezes mais o salário que o senhor ganhava aí, mas a gente queria que o senhor viesse ser pastor aqui. E ele disse, eu vou orar. Aí o IBEL, a liderança do IBEL, que é um colégio de formação de missionários, ligou para ele e disse assim, reverendo Roberto, os americanos estão indo embora do Brasil, daqui a 5 anos vão deixar a administração do IBEL, e nós precisamos de um diretor para ficar aqui, para cuidar do IBEL e dos alunos. E a gente pensou no senhor. Agora um detalhe, a gente não tem dinheiro. A gente consegue pagar a metade que você ganha aí, e muito mal. Ele disse, eu vou orar. E ele sentiu de Deus que era para lá que ele deveria ir. Ele chegou para a esposa e disse, minha filha, eu recebi um convite do IBEL para ir ser diretor lá. Aí ele disse que ela botou o dedo na cara dele e disse assim, eu casei com um pastor, não foi com um diretor de escola, eu casei com um pastor, e é com um pastor que eu quero continuar. Se for com um diretor de escola, você pense bem direitinho. E ele disse que foi orar. E ele fez uma prova com Deus. Ele disse, Senhor, se o Senhor me quer em patrocínio, o Senhor vai fazer algumas coisas. Primeiro, mudar o coração da minha mulher. É o mais difícil, não é não? Mulher, depois que empanca no negócio, já era. Então ele disse, se o Senhor me quer, a prova é que o Senhor vai mudar o coração dela, sem eu pedir, sem eu argumentar, o Senhor vai mudar o coração dela. É o Senhor com ela. A outra coisa é, o Senhor vai conseguir uma casa para mim, em patrocínio, com IPTU pago e reformada. Porque com o dinheiro que eles vão me dar, dá para comer. Mas se eu for ter que pagar a casa, que arrumar a casa, aí pronto, aí já era. Então eu quero uma casa com IPTU pago, para não ter que pagar, e reformada, novinha. E o Senhor muda o coração da mulher. Ele disse que passou uns dias, ele chegou em casa de viagem, a mulher dele disse assim, meu filho, eu queria conversar com você. Ele disse, o quê? Ela disse, eu estava orando a Deus, e Deus falou comigo. Uma mulher de Deus. Ô meu irmão, peça a Deus, uma mulher de Deus para a sua vida. Ela disse assim, meu filho, Deus falou comigo, e Deus disse assim, que eu sou sua esposa, e que eu devo ir para onde você for, eu estou com você. Se você for para debaixo da ponte, eu vou com você. Ele disse que chorou. E disse que, olha aí, ele disse, eu tenho outra notícia para você. Eu tinha feito uma prova com Deus. E eu pedi a Deus para mudar seu coração, para me dar uma casa com IPTU e reformada. Quando eu vinha para cá, um presbítero ligou que está se mudando da cidade, parece que ia para fora do país, ele ia trabalhar numa multinacional, e ele ligou e disse assim, reverendo Roberto, eu fiquei sabendo que o senhor tem uma proposta para o IBEL, se o senhor quiser vir para patrocínio, eu estou dando a minha casa para o senhor morar, por quanto tempo o senhor quiser, mandei fazer uma reforma, está novinha, e o IPTU está pago. Ele veio para patrocínio, se tornou diretor da escola, começou a plantar uma igreja do zero, está lá, vai fazer 40 anos, Deus abençoou, é o presidente nacional do Supremo Concílio da nossa igreja, já está no 3º, 4º mandato. O que eu estou dizendo com isso? Ainda existe homens de Deus. Pastor Enoque, quando veio aqui para Pirangi, ele veio sem salário, ele veio em condições, ele ganhava 10 salários em Itabuna, e ele saiu de lá e veio para cá sem salário. Ele veio para cá para pastorear uma congregação pequena. Ele tinha sido pastor no Alecrim, ele foi para ser pastor lá, já tinha plantado igrejas, ele veio para cá para pastorear uma congregaçãozinha pequena. Não era esse templo aqui, nada disso. Uma congregaçãozinha pequena que não tinha condições nem de pagar o salário dele. E ele veio, e Deus abençoou. Deus levantou as rocas para ajudar a igreja das rocas. Os irmãos aqui começaram a ser fiéis dizimistas, o que entrava era do pastor. Chegou um momento que Deus abençoou tanto, que o pastor Enoque teve que chegar para o conselho e dizer assim, irmãos, agora já dá para votar um salário, porque eu já estou ganhando mais do que todo mundo aqui, eu quero que vocês cortem a verba, que vocês tirem.
Então o que eu estou dizendo para vocês é, existem os falsos pastores, mas existem bons pastores, homens de Deus, e a igreja precisa orar por eles, para que Deus guarde, para que Deus livre do mal, para que Deus levante nessa geração homens e mulheres de Deus. Porque como dizia Calvino, um homem de Deus no púlpito é um presente de Deus para a igreja. Agora, quando você tem um falso profeta no púlpito, é porque Deus está punindo o seu povo, disciplinando o seu povo. Deus está punindo a igreja. Então a igreja tem que pedir muita misericórdia a Deus e dizer, Senhor, nós queremos um homem do Senhor no púlpito, um pregador fiel da palavra. Guarda o nosso pastor, guarda a família dele, guarda o casamento dele, guarda, Senhor, o coração dele, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente orar?